algum auto-julgamento de ter feito algo errado que não permite ela se amar. Percebe? Que mais? A autodesqualificação que eu falei, você chega e fala, nossa, olha, você escreve de forma legal, você fala bem, você faz isso ou aquilo legal, internamente a pessoa sente assim como que um gelo, né? Você está falando isso para me agradar, olha o neurótico. Eu sei que você quer me agradar, eu sei quem eu sou. Ela não consegue perceber as qualidades pessoais. Internamente existe esse julgamento, né? E tudo ela desconfia. Se o namorado, a namorada chega para ela e fala, eu te amo, e já sei o que você quer. E a pessoa, ela acha que realmente o outro está querendo abusar dela, que ela não merece ser amada, que ela ou ele é inadequado, etc, etc. Não é? Então você veja, quando alguém fala algo para nós e a gente tem essa reação, este outro está ensinando a gente a se conhecer. E muitas vezes nós queremos afastar a pessoa. Que mais? Autoimagem. Autoimagem é a imagem, é o conceito que temos de nós mesmos. Por exemplo, a criança aprende a formar a autoimagem através do que os adultos falam para ela. Então a criança vem com a lição de escola e mostra para o pai, olha pai o que eu fiz. Ele fala, é sua obrigação, você tinha que acertar mesmo. Ou, se a criança tira uma nota negativa, seu burro, estúpida, você nunca vai crescer. Aí ela começa a criar imagem de estúpido, de burro, de não aceito. Aí ela vai guardando essa imagem e ela sempre vai buscando comprovação disso. Às vezes um amigo, um parente não viu ela, não cumprimentou, aí ela fala, está vendo como as pessoas não gostam de mim? Ela vai buscando confirmações. Ela montou essa imagem lá na infância, por causa daquilo que ouviu dos pais, dos amigos, etc. Veja aí o bullying. E aí ela leva até a maioridade esta imagem atormentadora de que ela é feia, estúpida, burra, inadequada. Se alguém chega para paquerar uma pessoa dessa, o que você acha que vai acontecer? Não vai dar certo. Vai ser difícil, não é? Você pega aquele caso que a mãe, a vida toda falou para a filha, filha, nunca case, para você não ter um traste como o seu pai do seu lado. E ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, a menina vai guardando, vai guardando, vai guardando, e ela cria uma crença de que homem não presta, ou de que mulher não presta, dependendo da situação. Aí um belo dia, essa pessoa encontra alguém legal. E esse alguém legal é super solícito, afetivo, compreensivo, tolerante. E aí lá dentro ela fala, esse cara está armando alguma. Não existe pessoa tão boa assim. Você quer me convencer disso? Ela tem certeza. E por mais que a pessoa seja legal, ela vai tendo sempre comportamentos segundo aquilo que ela aprendeu com a mãe. Vai afastando o namorado até ele se encher e falar, pronto, não quero mais mesmo, chega, não quero sofrer. Aí ela tira a conclusão, está vendo como o homem não presta? Ela perdeu a chance de ser feliz por causa de uma coisa que escutou lá na infância. Como muitos filhos escutam a respeito do trabalho. O pai chega cansado em casa, fala que sofreu, foi explorado e não sei o que lá, e a criança vai guardando aquilo. Aí quando entra no mercado de trabalho, já entra com o pé atrás. A mãe que eu citei, ela esqueceu de falar uma coisa, que aquele marido difícil, talvez fosse difícil porque ele estava casado com ela. Faz sentido? E vice-versa. Outra coisa, era uma relação provacional. Quem disse que a filha teria uma prova
de casamento para ter um casamento desse? A prova era dela, ela transferiu para a filha também. O pai que tem um trabalho despersonalizante pode ser uma provação. Quem diz que o filho vai ter um trabalho de provação? Ele pode ser uma pessoa muito bem sucedida, muito bem realizada, porque se esforça, tem uma visão diferente da do pai. Como aquela menina, se fosse uma criança mais amadurecida, ela falaria: mãe, isso daí é prova sua, isso daí é problema seu, eu não vou ter esse destino, eu não vou ter esse destino. Será que você fala isso diante dessas imposições doentias na sua vida? Eu não vou carregar esse destino, eu escolho o meu destino, eu sei o que eu quero para mim. Depende do esforço de cada um de nós. Outra imperfeição, pessimismo, que pode ter várias fontes. Esse pessimismo, tudo aquilo que ele escutou dos pais: a vida é difícil, você tem que suar muito, como muitos espíritas que discursam: nós estamos nesse planeta para sofrer muito, aqui é um vale de lágrimas, só através de muito sofrimento nós crescemos. Isso é o que a psicologia chama de projeção. O palestrante está projetando seus tormentos pessoais naquilo que ele está lendo. A proposta do Espiritismo é evolução, é felicidade, é alegria. Tormento é por causa das besteiras que nós fazemos. Deus está lá punindo, deixa eu ver o que ele está fazendo agora, deixa eu dar um castigo. Só na cabeça infantil. A proposta é de crescimento. Nós temos que mudar esse discurso. Não quer dizer que não apareça o sofrimento, mas a postura da pessoa vai ser diferente de lidar com aquilo, não é? E não entrar já de cabeça de forma derrotada, pessimista, nessa vida muito difícil, porque, gente, depende mais da nossa subjetividade do que o problema geográfico. O nosso problema de estar bem ou mal não é necessariamente, é claro que o ambiente pode ajudar. Se nós fôssemos levados agora para o paraíso, seria uma chatice. Lembra daquela dor de dente que eu falei? Como você pode estar no paraíso com dor de dente latejando? Entenda o paraíso de forma figurativa, porque não existe paraíso. Como nós poderíamos estar num ambiente super elevado se dentro de nós tivesse memórias doentias, dores psicológicas, tormentos, bloqueios? Não dá para desfrutar. Quando nós começamos a arrumar nossa casa interna, quando começa a haver harmonia interna, você pode estar no meio daquele emprego chato, ou daquela família difícil, que o seu grau de tolerância, de compreensão é tão alto que aquilo não afeta mais. Depende da nossa evolução. Quando a pessoa está bem consigo, qualquer lugar, ela está desfrutando, saboreando a experiência de forma elevada. Joana de Ângeles fala que quando a pessoa amadurece, ela muda a escala de valores. Ela começa a enxergar diferente. Aquilo que antes atormentava, fustigava, colocava para baixo, agora perdeu o sentido. Uma dificuldade, e isso a psicologia fala muito, Joana de Ângeles, ela fala muito do ego e do self. Vocês já viram nessas palavras? O ego é a nossa mente atual. O self é o próprio espírito. Então, por exemplo, para o ego, uma doença pode ser a pior coisa que existe. Por quê? Porque a doença impede dele fazer as suas coisas, os seus caprichos. Para o espírito, a doença pode ser a redenção. Deu para entender a diferença? O indivíduo que é regido pelo ego, ele entra em desespero, não posso fazer mais nada, ele se revolta. E o indivíduo que é acordado, ele começa a pensar: o que Deus quer na minha vida com essa doença? O que a espiritualidade está esperando? A leitura dele é diferente. Ele vai ver
nisto que tem alguma coisa boa. Joana de Ângeles também diz que as pessoas que amadureceram, elas têm plena confiança em Deus. E muitos podem dizer, mas eu tenho tal, plenamente. Se nós tivéssemos plenamente, nós não sofreríamos com os reveses da vida. Nós não nos atormentaríamos tanto, porque saberíamos que as leis divinas querem o melhor para o nosso crescimento. Nós não veríamos nas situações diversas uma conspiração contra nós, não existe isso. Nós veríamos que tudo concorre incessantemente para o nosso bem, para a nossa melhoria. Só que como nós estamos ainda nessa faixa dominada pelo ego, pelos caprichos, nós não conseguimos ainda fazer essa leitura e sofremos muito. Se nós chegarmos naquela, nós vamos chegar, é claro, não agora, mas naquela proposta de Jesus, eu e o Pai somos um. Quando nós chegarmos nessa condição, nós viveremos plenamente, sem esses tormentos que carregamos interiormente. Por exemplo, outra imperfeição pessoal é timidez. Como várias outras, gente, que nós precisamos trabalhar. Timidez, insegurança, irritação, fofoca, tudo isso nós temos que tirar da frente. Não pense que isso é genético, isso é comportamental. Nós vamos modificando, Então, quando se fala tomar contato com a sombra, o indivíduo perceber, espera aí, eu sou tímido. Essa timidez me afasta de fazer um curso, de me relacionar com as pessoas. O que eu vou fazer? Eu tenho que enfrentar a timidez. Eu tenho que arranjar algum meio para me expor, para me comunicar com as pessoas. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou criando novas crenças de que eu sou capaz, de que eu posso falar o que eu penso. Eu não vou ter mais preocupação do que os outros pensam sobre mim, que é um conflito neurótico. Então o indivíduo vai enfrentando. Não espere que essas dificuldades sejam tiradas da sua vida sem um esforço pessoal. Não tem jeito. Se você está esperando desencarnar e reencarnar uma pessoa aperfeiçoada, está sonhando. Se você tem dificuldade hoje, provavelmente você vai desencarnar, vai reencarnar novamente, trazendo aquela dificuldade. Joana de Ângeles, ela diz o quê? Que nós transferimos os nossos hábitos de uma para outra existência. Quantas coisas estamos fazendo na vida presente que é uma repetição do passado? E isso pode trazer aquela sensação de enfado, de cansaço. Parece que isso é conhecido já, não acrescenta nada, Porque é uma repetição. Bom, e as imperfeições nas relações interpessoais? É o que eu citei logo no começo, a inveja do outro, Falar mal das pessoas, ver somente o lado negativo da sociedade. Então, essa imperfeição acontece na nossa relação com a sociedade. Nós temos que ver o lado legal. Será que dá para ver alguma coisa? Alguma coisa? Tem gente que vê o negativo em tudo, o pessimismo, tudo. E isso é o que a psicologia chama de projeção. No mundo interior dela tem tantos tormentos que ela não consegue ver uma coisa legal. Então ela projeta, ela transfere o seu tormento no mundo exterior. E ela pensa que está sendo objetiva, que ela está vendo a coisa como é. E não é, é uma projeção. Portanto, nós temos que trabalhar isso em nós. Deixa eu ver o que tem de positivo. Naquela pessoa que é super difícil para você, o que ela tem de legal? O cabelo, se detenha no cabelo dela. O modo dela falar, se detenha no modo de falar. Deixa o lado que você não gosta de lado. Você não é juiz, nem eu. Por que a gente vai ficar julgando a pessoa? O que os benfeitores dizem para nós? Que quando nós julgamos alguém, André Luiz fala que quando nós pensamos em alguém, o nosso pensamento vai até ela e volta carregado das energias que ela tem.
Se ela está atormentada, eu fico atormentado. Quando o Espiritismo fala isso, não é para ser bonzinho, é questão de sanidade. André Luiz fala, pensar é fazer. Quando nós pensamos, nós exteriorizamos imagens mentais, sentimentos e energia. Se eu estou com raiva, antes da minha raiva chegar até o outro, ele já bombardeou todas as minhas células, todinhas, mexe no meu perispírito, nas minhas energias e gera tormentos pessoais.